Você já se perguntou o que é preciso para você alcançar uma disciplina e um foco imparável? E se eu te falasse que o segredo para isso já foi descoberto há séculos atrás por um dos maiores guerreiros? E hoje você vai aprender como aplicar os princípios de Miyamoto Musashi, uma lenda não só no campo de batalha, mas também na arte de viver com propósito, estratégia e principalmente foco. Musashi venceu mais de 60 duelos, e os adversários dele não eram fracos. Mas o que diferenciava ele não era só a habilidade com espada que ele tinha, mas sim a mentalidade que ele tinha. Uma mentalidade que mantinha ele calmo até nos piores momentos. Ele enxergava oportunidade no caos e nunca deixava a disciplina dele falhar. E o melhor de tudo, as lições que ele deixou no caminho não são restritas só para quem é samurai. Bom, se você é novo aqui, seja bem-vindo. Eu me chamo Eduardo Valcher e nesse vídeo eu vou te explicar como você pode aplicar esses princípios na sua vida, seja para aumentar sua produtividade, melhorar sua concentração ou até criar hábitos que vão te levar ao sucesso. Bom, antes da gente falar de como aplicar a disciplina e o foco de um samurai, é importante você entender quem era Miyamoto Musashi. A trajetória dele é muito mais do que só uma sequência de batalha que ele venceu. Ele é a própria demonstração de onde a disciplina e o foco pode levar uma pessoa. Então, quem foi o guerreiro que lutou 60 duelos e nunca foi derrotado? Bom, Miyamoto Musashi ele viveu numa época em guerra no Japão, onde a sobrevivência não dependia só da força física, mas também da força mental. Mas como ele conseguia manter a mente afiada até na pior situação possível? É aqui que entra um dos princípios mais profundos dele, o Fudoshin, eu acho que é assim que se fala, que significa a mente inabalável. Essa mentalidade não é uma coisa natural, é uma coisa que foi treinada. O Musashi entendia que o verdadeiro controle vinha de dentro, e que a disciplina mental era tão importante quanto aprender a lutar de espada. Então agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você já se deixou estressar por causa de alguma coisa que aconteceu no trabalho ou em casa? Assim como o Musashi se preparava para lutar várias vezes, a gente também tem nossas batalhas diárias, e nossa mente precisa estar pronta para vencer isso. O Musashi também acreditava muito nos estudos, algo que ele fala muito no livro dele, O Livro dos Cinco Anéis. Nele ele fala não só sobre a importância para estudar para si mesmo, mas também sobre estudar o inimigo, seja um obstáculo real ou mental. Se for pensar, muitas vezes o nosso inimigo é a falta de concentração e foco. E para você começar a ter essa mentalidade de Musashi, você precisa entender que o foco e a disciplina são algo que você pode treinar. Então já tira da cabeça que você tem que nascer com isso para ter. Ele não nasceu com isso, ele foi desenvolvendo durante os anos com muita prática e meditação. O ponto inicial é você aceitar que você precisa treinar sua mente para conseguir realizar qualquer coisa. E assim como Musashi ele estudava o inimigo, você pode começar a estudar o que te distrai, o que te impede de ser disciplinado. Você tem que fazer uma análise crítica do seu inimigo, seja ele a procrastinação, o uso excessivo das redes sociais ou até o medo do fracasso. Quando você estuda essas coisas e você sabe o que está te atrapalhando, você pode começar a traçar o caminho para passar por cima delas. E então começa a jornada para ter uma mentalidade samurai. Então vamos entrar mais a fundo dentro de um dos pilares das estratégias dele, o foco absoluto. Em um duelo, qualquer erro poderia ser fatal para Musashi. E no mundo moderno, as distrações podem ser algo sutil, mas que também é algo ruim para nossa produtividade e sucesso. Então, o que podemos aprender com Musashi para melhorar nossa capacidade de focar no presente e eliminar essas distrações? Eu vou te falar agora. O Musashi tinha uma habilidade quase sobre-humana de estar sempre presente no momento. Ele não podia se dar o luxo de ficar pensando no passado ou no futuro enquanto estava no meio de uma luta. A vida dele dependia totalmente dele pensar no aqui e no agora. E isso não se aplicava só aos duelos que ele tinha que fazer, mas também nas atividades do cotidiano, como as práticas artísticas dele ou filosóficas. Mas e você? Quantas vezes no dia a sua mente acaba se perdendo, pensando no que aconteceu no passado ou preocupado com o que vai acontecer no futuro? E como isso atrapalha a sua vida no trabalho, seus relacionamentos ou nos seus objetivos? O Musashi, ele era um guerreiro minimalista. Ele só carregava o que era necessário, tanto coisas físicas como coisas na mente também. Quando algo não servia para o seu objetivo final, ele só eliminava. E nos dias de hoje, a gente é cercado por distrações pelas redes sociais, TV ligada ou qualquer coisa. E isso pode custar muito caro do nosso tempo. Bom, assim como o Musashi carregava só as espadas e os necessários para sobreviver, a gente precisa eliminar as distrações e coisas que não vão servir para a gente alcançar nosso objetivo. Então, você tem que começar a pensar, o que está ocupando o seu tempo que é totalmente desnecessário?
Então começa a desligar as notificações do seu celular, deixa ele longe quando você tiver que focar em alguma coisa e foque em uma tarefa de cada vez. O Musashi tinha práticas como meditação, por exemplo. Isso ajudava ele a pensar no que ele deveria eliminar. Então você poderia começar fazendo isso também. Pode ser 5 minutos por dia. Não precisa colocar metas tão grandes logo de começo. Mas ainda tem outro elemento que é muito importante: a disciplina. A vida do Musashi é resumida em muito treino e esforço, e ele sempre buscava o melhor possível, ele não parava nem para descansar direito. E claro, a gente pode aplicar isso na nossa vida, só que sem exagerar, né? A gente precisa de descanso. Mas o problema é se manter fazendo isso por bastante tempo. Então, o que fazer quando essa motivação acaba? O Musashi, ele vivia num estado de Kaizen, eu acho que é assim que se fala, que no termo japonês significa melhoria contínua. Ele acreditava que sempre havia algo para melhorar e aprender, mesmo depois de dezenas de duelos vencidos. A disciplina dele não era só uma questão de querer, era algo que ele precisava para sobreviver. Então imagine a disciplina como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Mas se você parar de usar, ela vai enfraquecer e vai voltar a ser o que era antes. E o mesmo funciona para os hábitos. Se você deixa de fazer uma coisa que prometeu que ia fazer, a indisciplina e a perca de foco vão tomar conta, e tudo volta a ser o que era antes. E muitas vezes falhar em alguma coisa que você quer é por causa de uma falta de um objetivo definido. Então se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. O Musashi, ele sabia exatamente o que queria. Ele queria se tornar o melhor guerreiro e artista que poderia ser. Ele tinha realmente uma intenção de fazer essas coisas, e não fazia só porque tinha um tempo sobrando. E para criar essa disciplina de aço, comece com pequenos hábitos e faça como o Musashi, não para de treinar nunca. Mesmo que seja um pouco por dia, você não precisa se forçar a fazer muita coisa. Só saiba aonde você quer chegar e não para de ir andando até lá, mesmo que devagar. Além disso, Musashi, como ele sempre andava com o necessário, você também pode fazer o mesmo. Crie um ambiente onde você consiga se concentrar e manter o foco. Com o tempo, esses hábitos só vão se fortalecer. E assim como Musashi, você vai se ver cada vez mais comprometido. Bom, agora que falamos de foco e disciplina, a gente chegou em outra coisa que é essencial numa mentalidade de samurai, que é a estratégia. Miyamoto Musashi, ele não chegou onde chegou só com a habilidade física que ele tinha, mas com sua habilidade de planejar as coisas e seguir até elas com clareza. Da mesma forma que ele planejava os duelos, a gente precisa de estratégia para ir atrás dos nossos objetivos, seja no trabalho, na vida pessoal ou nos estudos. O Musashi entendia que para vencer uma batalha, o planejamento era tão importante quanto a execução. Ele mesmo dizia que um duelo já era meio vencido antes mesmo de começar. O que quer dizer que ele dedicava tempo só visualizando a luta e pensando nas estratégias que ele ia usar. Ele aplicava a visão de longo prazo. Ele sabia que para vencer, ele tinha que pensar muitos passos à frente do inimigo. E não só no curto prazo, no que ele faria só no primeiro ataque. E o mesmo serve pra gente, quando a gente tá indo atrás de algum objetivo. Se a gente pensar só no começo, ou não pensar no nosso objetivo de uma forma mais completa, a gente vai acabar se perdendo no caminho. E não vamos conseguir ter o foco e a disciplina que a gente tanto quer. E claro, assim como qualquer coisa, às vezes o nosso caminho acaba saindo dos nossos planos. A gente acaba se deparando com coisas que a gente não esperava. E o Musashi, ele agia de uma forma diferente. Ele tinha uma flexibilidade tática. Quando ele via que o inimigo mudava a sua forma de ataque, ele também mudava. Ele mudava a arma que ele estava utilizando, a forma de luta. Então ele se adaptava ao que estava acontecendo para poder vencer aquela batalha. E o mesmo você também pode fazer. Quando as coisas parecerem que saíram do controle, você só muda a forma como você vai abordar aquele problema. O importante é que você vá atrás de vencer. Então sempre tenha uma visão clara de onde você quer chegar. E aí você pega esse seu grande objetivo e divida ele em etapas menores. Assim, em vez de você pensar só num grande inimigo que você tem que vencer, você pode pensar em pequenos inimigos que você vai vencendo no caminho. O que torna tudo muito mais fácil. E muito mais fácil de você planejar. Então, se você precisar, muda o caminho. Mas não muda o objetivo final. Você tem que se adaptar no caminho e se tornar cada vez mais forte. Claro, falamos de muita coisa, mas tem algo que sustenta isso tudo, que é o que chamamos hoje em dia de mindset, ou força mental e espiritual. Para o Musashi, a mente era a arma mais poderosa que ele tinha. Antes de vencer qualquer inimigo, você tem que aprender a vencer a si mesmo. Lutar contra os seus medos, suas fraquezas e dúvidas também. Mas, como fazer isso? O Musashi, ele enfrentou várias dificuldades no caminho. Ele perdeu a família dele, teve que lutar com muita gente. Mas mesmo assim, ele não deixou de continuar tentando buscar o melhor possível. Em vez de ele deixar essas coisas quebrarem ele só usou de impulso para ir mais longe. Então pense quantas vezes você já passou por alguma dificuldade ou algum pequeno problema que você deixou que te derrubasse.
ao invés de você usar isso como impulso para ir mais longe. Você tem que entender que a verdadeira força não está em você evitar as dificuldades, mas sim você aprender a superar cada uma delas. Então você tem que aceitar as dificuldades que você encontrar. A pessoa que você é hoje é definida pelas dificuldades que você teve no passado e pelas coisas que você teve que superar. Então toda vez que você se deparar com alguma coisa que pareça ruim, você tem que se perguntar: o que eu posso aprender com isso? E então seguir em frente. E então agora chegamos no ponto mais importante, que é como aplicar tudo isso nas nossas vidas. Bom, a vida de um samurai de mais de 400 anos atrás parece meio distante, mas os princípios dele funcionam até hoje, no mundo moderno. Então a gente tem que aprender a usar isso como uma arma para superar cada obstáculo. Então aplica os ensinamentos de Miyamoto Musashi de forma prática e objetiva. Se você quer ser mais produtivo no trabalho, elimina as distrações, assim como o Musashi andava só com o que era útil com ele. Foque em uma atividade de cada vez e coloque toda a sua atenção nisso. No final do dia, você tem que se dedicar e pensar no que você pode melhorar. É isso que significa a melhoria contínua. E na sua vida pessoal, você tem que definir metas claras, assim como o Musashi fazia antes de cada duelo. Você pode visualizar o seu sucesso, mas você tem que entender que talvez tenha dificuldades no caminho. Então você vai ter que superar cada um deles. Então lembre-se que tudo isso, o foco e a disciplina, é algo que você pode treinar. Tudo depende do que você vai querer fazer agora. E agora que você entendeu a importância do foco e da disciplina, tem algo que pode estar afetando a sua produtividade, que é as pessoas ao seu redor. Eu sei que parece duro, mas tem algumas amizades que podem acabar sugando a sua energia e acabar atrapalhando a sua vida. E se você não identificar quem te apoia e quem te puxa para trás, o mais cedo possível, todo o seu esforço vai ser em vão. Então se você quer aprender a como evitar e se proteger dessas pessoas negativas, eu te recomendo esse outro vídeo aqui. Nele eu falo exatamente sobre os tipos de pessoas que você tem que se afastar, e muitas delas te chamam de amigo. Então, para que você reconheça essas pessoas e consiga ter uma vida melhor e mais feliz, é só clicar ali. Eu te vejo lá.